Era novembro de 1916 em Berlim. Como mãe de 3 filhos, o governo tinha-lhe garantido que o conflito terminaria antes do Natal. Mas este já era o segundo Natal e a Marinha Britânica tinha bloqueado todas as importações de alimentos. A colheita de batatas tinha falhado, não devido ao clima, mas porque os militares tinham confiscado todo o cobre disponível para a produção de munições. A falta de cobre significava que não era possível produzir fungicidas, levando à destruição das colheitas por doenças. A sua ração diária fornecia apenas 1000 calorias, enquanto os seus filhos precisavam de 2000. Os nabos, normalmente usados como forragem para animais, eram agora a única fonte de alimento. Cozinhava-os, esmagava-os e até os assava para fazer pão. Este período ficou conhecido como o Inverno dos Nabos. Antes do fim da guerra, este bloqueio ceifaria a vida de centenas de milhares de civis devido à fome e à doença, afetando não os soldados, mas as mães, as crianças e os idosos. Considere esta situação. Leningrado, novembro de 1941. A cidade estava sitiada há 2 meses. A sua ração diária de pão tinha sido recentemente reduzida para 125 gramas, o equivalente a 3 fatias finas, cerca de 300 calorias, enquanto seu corpo precisava de 2000. Durante o inverno, 100.000 pessoas morreriam todos os meses. As pessoas tinham de ferver a pasta de papel de parede porque continha amido de batata. Tanto os animais do jardim zoológico como os animais de estimação domésticos tinham desaparecido. Imagine esta situação. Beirute, 4 de agosto de 2020. Um armazém no porto explodiu. A explosão destruiu completamente os únicos silos de cereais vitais do país. No espaço de 2 anos, o custo dos bens alimentares essenciais aumentou 15%. Um espantoso 85% da população libanesa não conseguia comprar alimentos básicos. O tema recorrente é claro, o conflito desestabiliza o fornecimento de energia. A escassez de energia afeta subsequentemente o fornecimento de alimentos. A consequência é um aumento acentuado dos preços dos alimentos. As reservas financeiras são convertidas em alimentos. Este é o aspecto que me tira o sono. Atualmente, o Estreito de Hormuz transporta os componentes essenciais necessários para os fertilizantes à base de nitrogênio. O tipo de fertilizante que alimenta 4.000 milhões de pessoas. Se esta via navegável se tornar inacessível, o principal fornecedor mundial de ureia parou de operar. Em toda a Ásia, as fábricas de fertilizantes fecharam. E esta interrupção está a acontecer mesmo no meio da época de sementeira da primavera. Os agricultores que não conseguem comprar fertilizantes agora terão, sem dúvida, uma colheita menor. Não existe uma reserva estratégica de fertilizantes, nenhuma em todo o mundo. Após esta apresentação, compreenderá exatamente como o conflito leva à fome generalizada. A mesma cadeia de eventos ocorre sempre, e 5 abordagens ajudaram as famílias a sobreviver. Quando o sistema colapsa. Preste atenção. Antes de entrarmos em detalhes, esta é uma informação histórica, não é um conselho financeiro. Faça a sua própria pesquisa. A cadeia de eventos de cada fome induzida pela guerra consiste em 5 passos interligados. Basta interromper um deles e o fornecimento de alimentos para. O conflito impede a energia e a energia impede a agricultura. As atividades agrícolas impedem o tráfego. Problemas de transporte atrasam o processo de distribuição. Os custos dispararam e as reservas financeiras foram convertidas em alimentos. Isso aconteceu na Alemanha em 1916. Uma sequência semelhante de eventos ocorreu em Leningrado em 1941. Este desenvolvimento idêntico também foi registrado no Iêmen em 2015. Este padrão exato repete-se consistentemente. Agora, vamos analisar os métodos de sobrevivência. O primeiro fator crucial é a terra fértil. Em todos os casos registrados de escassez de alimentos, sem exceção, os indivíduos que possuíam terras capazes de produzir alimentos conseguiram sobreviver. Pelo contrário, aqueles que dependiam das redes logísticas não tiveram tanta sorte. Durante o envolvimento da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, as famílias que viviam em áreas rurais com jardins e gado tinham alimentos. Os habitantes das cidades sofreram de fome durante o inverno da fome holandês em 1944. As chances de sobrevivência eram significativamente maiores perto de áreas agrícolas.
Este período severo de escassez de alimentos ceifou a vida de 20 mil pessoas, principalmente em centros urbanos. Dezenas de milhares de crianças foram realocadas de Amsterdão para famílias rurais no campo. Enquanto o campo tinha alimentos, as cidades careciam deles. A terra agrícola é um ativo único, imune à desvalorização pela inflação, à destruição pelo colapso monetário ou a tornar-se inútil devido a interrupções na cadeia de abastecimento. Ela fornece alimentos independentemente das ações governamentais. Em segundo lugar, reservas de alimentos. Este facto muitas vezes surpreende as pessoas. Em 1944, 3/4 das donas de casa americanas conservavam alimentos em casa, enlatando em média mais de 160 frascos anualmente. Os Jardins da Vitória forneceram 2/5 dos vegetais frescos consumidos em todos os Estados Unidos. Mais de 20 milhões de jardins existiam, com 2 em cada 3 localizados em áreas urbanas, não apenas em quintas, mas também em quintais, parapeitos de janelas e terrenos baldios. Os seus avós faziam estas coisas. Eles conservavam alimentos enlatando, secando e em conserva, criando assim uma barreira protetora para suas famílias contra as vulnerabilidades da cadeia de abastecimento. A pandemia demonstrou as consequências da falta de tal salvaguarda. A procura disparou significativamente da noite para o dia, esvaziando as prateleiras em poucas horas. Foi um choque de procura, pois todos tentaram comprar bens simultaneamente. Uma crise energética, se causada por Homer, representa um choque de oferta. Os veículos responsáveis por reabastecer as prateleiras das lojas não conseguem obter combustível. Esta situação é mais grave. Enquanto um choque de procura esvazia as prateleiras em poucos dias, um choque de oferta deixa-as vazias por várias semanas. Deve-se armazenar um mínimo de alimentos para 3 meses. Isto não é porque as crises durem sempre 3 meses, mas porque um fornecimento para 3 meses nos permite adaptar antes que as compras de pânico generalizadas esgotem completamente os inventários das lojas. Uma breve pausa. Se notar que nenhuma destas informações lhe foi transmitida durante a sua educação, inscreva-se neste canal Financial Forensics. Apresento análises detalhadas para que possa reconhecer padrões repetitivos antes que se repitam. Em terceiro lugar, as redes comunitárias na Alemanha no ano de 1917. Mais de 2.000 refeitórios de caridade, espalhados por quase 500 cidades, alimentaram milhões de pessoas. Só Hamburgo forneceu 6 milhões de refeições num único mês. E estas iniciativas não foram acidentais. As comunidades as estabeleceram, compreendendo que as famílias individuais não poderiam sobreviver sozinhas. No cerco de Leningrado, a sobrevivência não era sobre força ou riqueza, mas sobre conexão. Cozinhas comunitárias, vizinhos unindo recursos e cientistas criando alimentos substitutos a partir de celulose e casca de bétula. Os holandeses demonstraram uma solidariedade extraordinária durante o inverno da fome. Apesar de consumirem apenas 370 calorias por dia, a ajuda governamental foi mantida. Os vizinhos ajudavam-se mutuamente. A Holanda evitou cair no caos, um facto que os historiadores atribuem aos fortes laços comunitários. Um indivíduo isolado morreria, mas uma comunidade unida sobreviveria. Os seus vizinhos não são adversários, eles são os seus protetores. Em quarto lugar, bens tangíveis para troca. Quando o dinheiro perde valor, a troca de mercadorias torna-se essencial, e os registros históricos ilustram claramente quais os itens que eram trocados. Durante o inverno da fome na Holanda, os residentes urbanos caminhavam durante dias para as áreas rurais, levando joias, relógios e heranças de família. Um único anel de casamento de ouro podia comprar um saco de batatas. Isso ilustra o valor das mercadorias em tempos de desespero. Na União Soviética, os preços do mercado negro eram 15 a 18 vezes mais altos do que a distribuição oficial. Na Alemanha, os especialistas estimam 1/3 de todos os alimentos era distribuído através de canais não oficiais. Os produtores agrícolas recusaram-se a aceitar moeda fiduciária. Eles só aceitavam bens tangíveis. Agora, vamos discutir a redistribuição de riqueza raramente mencionada. Em cada escassez de alimentos, 3 grupos distintos prosperam. Os agricultores que gerem a produção.
os intermediários que supervisionam a cadeia de abastecimento e os indivíduos que possuem bens tangíveis para a troca. O ouro é eficaz e a prata também. Joias têm valor, mas o papel moeda não. Isso ocorre porque o papel moeda é algo que se desvaloriza, com os custos dos alimentos a disparar. Em quinto lugar, as capacidades de criação de valor. Durante a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, um médico possuía alimentos porque as pessoas trocavam alimentos por serviços de saúde. Um reparador também tinha alimentos, porque os gestores de transporte trocavam alimentos pelo seu trabalho de reparação. Uma mulher com habilidades de conservação de alimentos possuía uma capacidade pela qual os seus vizinhos a compensariam com bens ou serviços. Aqueles que não tinham nenhuma habilidade vendável e não possuíam nenhum bem trocável tinham apenas uma única opção: fazer fila e apenas rezar pelo melhor. Mais de uma dúzia de indivíduos em Leningrado foram mortos pelos seus vales de alimentos. Nos primeiros 6 meses de 1942, possuir um cartão significava sobreviver, enquanto não ter significava a morte. Os atuais indicadores de perigo. O Iêmen demonstrou a eficácia dessa cadeia de eventos, exatamente como os padrões históricos previram. O embargo saudita restringiu a importação de combustível e alimentos. O resultado foi centenas de milhares de mortos. Mais de 50% da população enfrentou insegurança alimentar. Alimentos disponíveis expostos em todos os mercados. As pessoas veem, mas não conseguem comprar. Um cenário como este é a forma mais cruel de fome. Em vez de prateleiras vazias, você vê prateleiras cheias, mas inatingíveis. Atualmente, um padrão semelhante está a acontecer novamente. A passagem pelo Estreito de Hormuz está bloqueada. O transporte de fertilizantes parou. Os agricultores estão agora ocupados a semear as culturas da primavera. Com um fornecimento insuficiente de fertilizantes, o impacto disso não se refletirá imediatamente nos preços dos produtos alimentares. Em vez disso, eles manifestar-se-ão claramente durante a colheita. Os fertilizantes não estão a ser armazenados por ninguém, pois o encerramento do estreito foi algo inesperado. Os supermercados nos Estados Unidos mantêm apenas estoque suficiente para 3 dias. O diesel é essencial para cada etapa do processo de produção de alimentos. Este sistema foi construído para máxima produção, não para resiliência. Funciona perfeitamente até deixar de funcionar. As restrições ao consumo de combustível estão a expandir-se por todo o continente asiático. Os postos de gasolina estão a esgotar-se e as instituições de ensino estão a adotar horários de aulas de 4 dias. Tais eventos estão a acontecer agora mesmo. A verdadeira questão é: quando o sistema colapsar, terá bens, alimentos armazenados, conexões sociais, objetos de valor e habilidades práticas, ou terá de fazer fila com um cartão de racionamento e apenas esperar sobreviver? A mãe em Berlim, no ano de 1916, que teve de ferver nabos para os seus filhos durante 3 meses consecutivos, certamente não previu esta situação. Ninguém lhe disse que o cobre usado para produzir fungicidas seria desviado para fazer invólucros de balas. Nunca lhe disseram que um bloqueio naval a milhares de milhas de distância poderia deixar a sua cozinha completamente vazia. Ela confiou que o sistema forneceria alimentos para sua família. No entanto, o sistema priorizou alimentar o exército. 9 cientistas no banco de sementes Vavilov, em Leningrado, compreenderam uma verdade que aquela mãe desconhecia. Eles morreram de fome, rodeados por sementes comestíveis como arroz, trigo, milho e feijão, mas recusaram-se a comê-las. Escolheram proteger 200 mil exemplares de sementes para gerações futuras, em vez de garantir a sua própria sobrevivência. Eles perceberam que a comida não é apenas energia calórica, ela representa o futuro, e aqueles que a controlam, controlarão tudo. A estrutura subjacente está correta, e o resultado é inevitável. O único fator que pode mudar tudo é você. Portanto, comece a plantar algo agora, antes que seja forçado a fazê-lo.